Você sabia que existem três tipos de percepções que atrapalham você de falar bem em público? E que essas percepções você pode reverter com técnicas de comunicação e oratória? Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Sejam bem-vindos aí, vão entrando. Deixa eu ajustar aqui, ó. Galera, vão entrando aí. Estou testando até um novo banner aqui. Deixa eu ver se esse negócio funciona trazendo mais para cá. Espera, pronto. Bem aqui. Vão entrando aí, galera. Qual a dúvida de vocês? Qual o seu temor para falar em público? Qual o seu maior medo na hora de se comunicar? Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação. E aqui você vai aprender diversas técnicas para se expressar bem, falar bem em público. E já entendam que falar bem em público não é dom, não é perfeccionismo. Tem muita gente que não se expressa bem em público por causa do perfeccionismo, sabia disso? Vamos conversar sobre esses assuntos aqui hoje. E eu quero trazer uma pequena parcela daquilo que eu entrego aqui, ó, no meu desafio. Desafio Fale Bem. Eu tenho um curso de oratória e comunicação em formato de desafio, onde você aprende a falar bem em público, destrava a sua comunicação, fala bem diante das pessoas com técnicas práticas. E você pode destravar em até 4 semanas. É o desafio Fale Bem. Deixa eu ver como é que ajusta aqui. Deixa eu ver esse ponto. Aqui tá bom. Galera, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui? É uma pincelada apenas, uma pequena parte daquilo que você pode aprender aqui no meu desafio, clicando no link da bio. Se você quer destravar a sua comunicação em até 4 semanas, já clica no link da bio e entra lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre percepções. Eu vou até anotar aqui. Hoje eu vou ser bem desenhista, viu? Eu vou trazer aqui no papel percepções. Já vai anotando aí, pega papel e caneta que a gente acabou de começar a aula. E lembrando, se você tem alguma dificuldade para se comunicar, tem medo de falar em público, medo de se expressar, já vai trazendo a sua pergunta, ó, qual a sua maior dificuldade, traz aí para mim que eu vou te ajudar. Perfeito? Bora começar aqui. Percepções. Professor, o que é a percepção? Vamos começar com uma pequena definição aqui. Tem algo na programação neurolinguística, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas não precisa saber profundamente agora. Mas tem uma definição que se chama o seguinte: o mapa não é o território. E o que eu quero dizer com o mapa não é o território? Imagina que você pegou um mapa de um lugar onde você quer explorar, onde você quer frequentar, ou então você faz uma viagem para um lugar, só que o seu mapa, ele é de 1994, no ano que eu nasci. A galera já vai fazendo a conta aí. O ano de 1994, você pegou um mapa daquele ano e você quer andar naquele lugar em 2026. Você acredita mesmo que de 1994 até 2026 nada mudou? Alguma coisa deve ter mudado. E o que mudou ali? Sei lá, um restaurante novo, uma rua nova que criaram, um bairro novo que criaram, e no seu mapa não estava assim. Só que você se guiou pelo seu mapa e não pelo território. O que eu quero dizer com isso? Na oratória a gente pode trazer essa percepção. O mapa que está na sua cabeça, o mapa que você construiu na sua cabeça não é o território. Não significa que aquilo é daquele jeito de que é assim. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a percepção tem culpa nisso. Como assim, professor? A sua percepção modela a maneira como você se comunica e fala diante das pessoas. Se você tem uma percepção de que o ambiente é ruim, de que as pessoas são ruins, você vai modelar a sua comunicação desse jeito. Então, o que eu preciso fazer, professor? Cuidar da minha percepção. E aí eu vou fazer agora um desenho para vocês. Já se prepare aí, hein? Olha o desenhinho que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar a gente aqui. Galera, eu não era muito bom em artes, viu? Na verdade, eu não era nada bom em artes, nada bom em artes. Mas eu vou fazer um desenho aqui da gente feliz. Imagina que esse daqui é você. Olha você aqui, todo feliz, que legal. Eu vou puxar 3 setas aqui, eu acho que eu vou fazer com a cor rosa aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou puxar 3 setas aqui e você vai entender essa questão de percepção. Percepção não é aquilo que você vê claramente. A percepção não é a realidade. A percepção é aquilo que você constrói a partir da sua vida.
a partir das suas experiências. Professor, eu tive uma experiência ruim na minha vida para falar em público. Eu passei por uma vergonha muito grande, eu passei por uma humilhação, pessoas me humilharam. Na live de ontem aqui, uma pessoa veio e falou assim para mim, professor, teve gente que me humilhou. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, galera. Teve gente que me humilhou quando eu fui falar em público, quando eu fui cantar. E aí eu não consigo mais hoje cantar. Eu não consigo hoje falar bem em público, porque eu tive uma humilhação no passado. Essa humilhação do passado, essa experiência, faz com que você tenha uma percepção da realidade hoje, que não é a realidade. A realidade é que você pode falar bem em público, você pode vencer seu medo do julgamento, você pode se expressar com confiança, mas a sua percepção é que não, você não consegue. Então, prestem bem atenção nesse desenho aqui, ó. Parece até um chifre. Esse aqui é você, e aqui são as três percepções. São as três maneiras como você distorce a percepção, a realidade, e isso vai afetar a sua comunicação. Presta bem atenção na aula agora. Primeira percepção. Eu vou colocar aqui no centro você. Primeira percepção. Ixi, aqui aparece ao contrário, né? Primeira percepção é você. Você tem uma percepção distorcida de si mesmo. Essa é a primeira percepção, anota aí. Percepção distorcida de si mesmo. O que seria isso, professor? É a percepção que eu tenho sobre a minha apresentação, a minha imagem, sobre aquilo que eu sou e a minha identidade. Quando você vive dizendo assim, eu não sou capaz, eu sou tímido demais, eu não tenho capacidade de falar bem em público. Será que eu sou bom o suficiente? Até Dale Carnegie mesmo, que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz algo muito interessante sobre o medo de falar em público. E uma das causas do medo de falar em público é você ter medo de si mesmo. Você tem tanto medo de si mesmo, da escolha que você fez, que você fica pensando assim: será que eu sou bom o suficiente? Será que eu deveria ter aceitado essa oportunidade? Teve um dia desse que uma aluna minha, de mentoria, ela falou assim: ô professor, eu recebi uma oportunidade para poder gerir uma nova equipe. Eu nunca trabalhei com gestão, eu nunca geri uma equipe e eu tenho medo disso. E eu falei para ela: aceite. Porque se as pessoas te deram essa oportunidade, é porque você é capaz. E tem algo muito interessante, galera. Olha o que eu vou dizer agora para vocês. A tendência de que as pessoas confiem em você e na sua habilidade é maior do que você em si mesmo. Presta atenção aí, ó. Anota essa. A tendência de as pessoas acreditarem em você, nas suas habilidades, é maior do que você em si mesmo. Então, talvez eu estou falando agora com muita gente aqui que tem medo de falar em público, não é por falta de capacidade. Ou é por excesso de comparação, ou é porque a pessoa se autodestrói. Ela não confia em si mesma. Ela pensa que o tempo inteiro não é boa o suficiente. Pontos aqui que a gente pode trazer. As famosas síndromes. Percepção distorcida também tem a ver com as síndromes. Qual síndrome, professor? Síndrome do holofote. Qual é esse síndrome do holofote? É quando você acredita que as pessoas estão olhando para os seus erros constantemente, que todo holofote, a atenção das pessoas só está focada nos seus erros. Isso é síndrome do holofote. Síndrome do perfeccionismo. Você acredita que não está perfeito, de que não é boa o suficiente, que ainda não dá para começar. Não, ainda não está perfeito. E aí você fica postergando isso. Não, eu ainda não tenho habilidade, eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí você posterga, posterga e posterga. Mas por quê? Síndrome do perfeccionismo. E isso empobrece, viu, galera? Ontem eu falei sobre isso na live, sobre mentalidade de pobre e mentalidade de rico. Isso empobrece. Um outro ponto que você pode ter, dentro da percepção distorcida, eu já falei aqui sobre esse medo do julgamento que você tem. A gente já vai falar sobre esse ponto, mas vamos nos concentrar na percepção distorcida de você. Você olha para si mesmo e acredita que não é capaz. Você olha para si mesmo e pensa: eu não vou conseguir isso aqui. Me diz quem está passando por isso. Nossa, eu não vou conseguir isso. Falar em público é dom. Eu não tenho o dom de falar em público. Eu não tenho o dom de falar bem. E aí, quanto mais você projeta essas percepções distorcidas sobre você, pior é para você. Porque vai entrar numa lei de coerência. Essa lei de coerência vai fazer o seguinte: ok, se a Samantha, se a Sandra está pensando que ela não é capaz de falar em público, então eu preciso focar nessa energia. E aí eu quero trazer agora para vocês aqui, olha quanta informação só nessa percepção distorcida de si mesmo. Quero trazer uma informação importante que eu falei ontem aqui.
O universo ele não responde à sua intenção, ele responde à sua atenção. Anota isso. O universo não responde à sua intenção e sim à sua atenção. Se a sua intenção é de falar bem em público, mas a sua atenção está focada no medo do julgamento, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter medo do julgamento, você não vai falar bem. Se a sua intenção é se expressar bem diante das câmeras, mas a sua atenção, o seu foco está no medo do julgamento das pessoas e na crítica das pessoas, adivinha o que vai acontecer? Você não começa. E se você começar, qualquer mínima crítica vai te destruir. Então, o que é, professor? Essa percepção distorcida de mim mesmo. Eu escrevi aqui você, viu? Tá ao contrário aí para você. Mas percepção distorcida de mim mesmo. É quando eu olho para mim, eu tenho medo de mim, eu acredito que eu não tenho capacidade e a minha percepção é de que eu não vou conseguir fazer isso. E essa percepção, ela vai modelar o teu comportamento. Estão entendendo aqui, galera? Me diz aí. Interaja aí comigo. Lembrando, vão trazendo a pergunta de vocês também, as dúvidas de vocês. Segunda percepção, que é importantíssimo você anotar. Percepção distorcida dos outros. Deixa eu escrever isso daqui. Primeira percepção de si, segunda percepção dos outros. Presta bem atenção aqui, ó. Primeira percepção distorcida de você, segunda percepção distorcida dos outros. Esse aqui é você, viu? Todo feliz da vida aí. Segunda percepção distorcida, os outros. O que é uma percepção distorcida dos outros, professor? É quando eu acredito e eu projeto nos outros que as pessoas estão ali só para me condenar. E as pessoas que estão ali vendo a minha apresentação, elas estão ali apenas para criticar e olharem os meus defeitos e os meus erros. E eu sempre projeto esse medo nos outros. E aqui que está uma relação interessante, porque está vendo a sua percepção distorcida de você e a percepção distorcida do outro? Geralmente essa percepção aqui, ela vai afetar a percepção do outro e você vai lançar um pensamento negativo, uma definição negativa sobre os outros por causa de você. Ontem eu falei e vou repetir aqui para você. Você não tem medo da crítica? Você não tem medo do julgamento dos outros? Espera lá, professor. Como assim? Boa tarde, pessoal. Vão entrando aí. Repita isso aqui para mim. Você não tem medo do julgamento dos outros. Você não tem medo da crítica dos outros. Você tem medo da validação dos outros. Você tem medo que os outros validem o que você já pensa sobre você. Por isso que essa percepção distorcida de você, ela vai afetar os outros. E quando eu tenho percepção distorcida dos outros, é quando eu chego em algum ambiente, eu chego em algum lugar e eu projeto nos outros que as pessoas estão ali apenas para me condenar, que as pessoas são mentirosas, que as pessoas são falsas, que elas não são verdadeiras comigo, e elas estão mentindo o tempo inteiro. Tem gente que é assim, galera. E se você tem essa percepção distorcida dos outros, isso vai afetar a sua comunicação, porque você já se comunica mal com a pessoa. Se você acredita que o público que está ali para te ver está apenas para te condenar, você vai ser hostil com esse público. Se você acredita que ao chegar no ambiente você projeta uma percepção errada sobre os outros, de que alguma pessoa está ali para te condenar, adivinha o que vai acontecer? A sua comunicação vai ser péssima. Porque você vai julgar que aquela pessoa está ali apenas, única e exclusivamente para te condenar. E não é a verdade. Mas por você ter construído essa percepção, você projeta isso nas pessoas. Tá vendo como é importante a gente entender as percepções? E lembrando, o que eu estou trazendo aqui para você é só um pequeno detalhe do que você pode encontrar aqui no meu desafio. Ó. O desafio Fale Bem é um desafio para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas. É só você clicar no link da bio e entrar aí no desafio. Quando eu tenho uma percepção distorcida dos outros, eu me comunico mal. E a tendência, inclusive, é que eu me comunique mal com os outros também. Eu fale mal para as pessoas. Eu não vou tentar criar uma amizade com as pessoas por causa dessa percepção distorcida. E tem um outro detalhe também nessa percepção do outro aqui, galera. Tem uma percepção dentro disso daqui dos outros, que é a questão de hierarquia. Quando eu enxergo que alguém, olha só, na minha percepção, quando eu enxergo que alguém é superior a mim,
eu me comunico com a voz para dentro, o meu corpo encolhe, eu fico com vergonha de falar com uma pessoa, eu tenho medo, eu começo a pedir desculpas para falar, porque eu acredito que na hierarquia da percepção, a pessoa ela é melhor que eu, seja por dinheiro, inteligência, capacidade. Você acredita que a pessoa tem mais capacidade que você, mais inteligência que você, e aí você não se comunica com a pessoa direito. Você se encolhe. Percepção distorcida quando você acredita que as pessoas são inferiores a você. Olha só, vamos internalizar isso daqui. Eu trouxe a percepção distorcida dos outros. Na percepção distorcida dos outros, eu posso ter a percepção de que a pessoa é superior e de que ela é inferior. Então, pegando aí, galera. Superior, inferior. Quando eu tenho a percepção de que a pessoa é superior a mim, eu me encolho. Eu me comunico mal. Eu me sinto tímido diante das pessoas. Já viu quando alguém vai pedir um autógrafo para uma pessoa famosa? Já viram isso, galera? Quando vai pedir um autógrafo, uma foto para uma pessoa famosa, você vai com vergonha. Você pede com vergonha, você encolhe seu corpo, porque você sente que essa pessoa é um pouco superior a você. Isso daqui é a percepção de que os outros são superiores. E quando eu sinto, professor, de que as pessoas são inferiores, aqui você tem que tomar cuidado. Porque se você sente que uma pessoa é inferior a você, a sua comunicação cresce. Você fala com confiança, você domina o ambiente, você fala se sentindo mesmo a pessoa mais importante daquele lugar. Mas aí você tem que tomar um cuidado. Enquanto que você pensa, quando você pensa que o outro é superior a você, você se encolhe demais. Você se humilha demais. E quando você pensa que as pessoas são inferiores a você, você tem a tendência de crescer tanto, de se sentir tão autoconfiante que aí você pode virar soberbo. Toma cuidado com isso. Cuidado com essa soberba. Então, o que eu devo fazer, professor, nesse tipo de percepção? Equilibrar, equalizar. E aí eu preciso criar uma consciência de como eu estou me sentindo naquele momento. E não é do dia para a noite que você vai criar essa consciência. O que eu preciso fazer então? Cheguei num ambiente e eu sinto que uma pessoa, na minha percepção, tá, galera? Não quer dizer que é a verdade, mas na minha percepção eu sinto que alguém é superior a mim. Opa, eu tenho que criar consciência e eu tenho que ajustar minha postura para que eu não fale com a voz para dentro, para que eu não fale com o corpo encolhido. Eu até bati aqui. Eu não fale com o corpo encolhido. Equilibro o corpo e eu me comunico de igual para igual com a pessoa. Não de maneira soberba, mas de igual para igual. Isso quando eu sinto que a pessoa é superior, porque senão você se diminui demais. E quando você se diminui demais na comunicação, você não é impactante. Você não chama atenção. E professor, quando eu me sentir inferior, o que eu devo fazer? Você já vai se sentir seguro. Agora evita ser soberbo. Se você se sente superior a uma pessoa, cuidado para você não ser soberbo. Para você falar desse jeito assim, sabe? Parece que está olhando a pessoa de cima a baixo. Não, professor, mas eu não sou desse jeito. Eu estou falando que a percepção, ela modela a sua comunicação. Toma cuidado. Às vezes você nem percebe. Se eu sinto que é inferior, eu vou crescer. Se eu sinto que eu sou inferior, que as pessoas são superiores a mim, aí eu encolho. Vamos para a terceira. E olha, galera, o que eu estou passando aqui para vocês é só clicar no link da bio, vai aqui no link da minha bio e entra no meu desafio. Tá vendo que tem um banner bem aqui, ó? É o desafio Fale Bem. É o meu curso de comunicação oratória em formato de desafio para que você destrave a sua comunicação em até 4 semanas. E você consiga falar bem, com clareza, organização de ideias, confiança, convicção. Se você deseja fazer tudo isso, clica no link da bio e entra no meu desafio. Vamos para o terceiro. O terceiro, galera, prestem bem atenção nisso daqui. Percepção distorcida do ambiente. Anota isso, hein? Se você quiser essa aula profunda, clica no link da bio e entra no meu desafio. Lá tem essa aula completa para você. Percepção distorcida do ambiente. E aqui a gente fecha esse ciclo. Tá vendo você, todo feliz da vida? A sua percepção distorcida do ambiente, percepção distorcida de si mesmo e percepção distorcida do outro.
O que é a percepção distorcida do ambiente? A mesma coisa que acontece na percepção distorcida dos outros. Você sente que aquele ambiente não é para você. Me diz aqui quem já passou por isso. Sabe quando alguém vai pela primeira vez num restaurante muito chique? Já aconteceu com você? Você entra num ambiente muito chique e aí você começa a se diminuir porque você sente que aquele ambiente não é para você. Uma vez eu vi um rapaz que ele enriqueceu por causa da internet e ele foi pela primeira vez em um restaurante bem chique. Ele disse que era um restaurante bem caro. Ele tinha o dinheiro, ele tinha o dinheiro para pagar tranquilamente ali porque ele ficou rico, mas ele não se sentia pertencente ao ambiente. Mesmo tendo dinheiro, ele não se sentia pertencente àquele ambiente. Professor, por que isso aconteceu? Por causa da percepção distorcida. Quando eu tenho percepção distorcida de que o ambiente que eu estou não é para mim, e que aquele ambiente não foi feito para mim, e eu sinto que aquele ambiente é hostil a mim, aí a minha comunicação diminui. O meu poder comunicativo diminui. Você chega num ambiente que você não sabe nem como é que vai usar o talher. Você chega no restaurante e não sabe nem como vai usar o talher. Meu Deus do céu, eu não sei me portar aqui. Eu não sei, esse ambiente aqui não é para mim. Eu ainda não cresci o suficiente para estar nesse ambiente. Galera, isso vai afetar a sua comunicação, porque você vai se expressar de maneira tímida. Agora imagina você sendo convidado, convidada para palestrar, para falar diante de um público que você sente que aquele ambiente é muito superior para você. Você vai se comunicar de maneira tímida. E eu já passei por isso. Uma vez eu fui convidado para um evento e eu senti que aquele ambiente não era para mim, mas era a minha percepção. Eu não posso culpar, galera. Olha, deixa eu falar para vocês. Não culpe o ambiente, não culpe as pessoas. A percepção distorcida é nossa e eu preciso entender isso. Se a percepção distorcida é minha, eu não posso ficar culpando os outros, não. Eu não vou culpar o ambiente, nossa, aquele ambiente lá é só de gente soberba. Aquele ambiente ali é só de gente, sabe, de não me toque. Não, isso é uma percepção sua. E deixa eu falar para vocês, a percepção, vou até puxar aqui, ó. A percepção distorcida que você tem de você, ela afeta a percepção do ambiente e afeta a percepção dos outros. Porque quando você tem uma percepção distorcida de você, você acredita que o ambiente é hostil, você acredita que os outros são hostis, você acredita que os outros eles são sem humildade. Ah, esse ambiente aqui não é para mim, sabe? Esse ambiente aqui não foi feito para mim. Tudo por causa da sua percepção distorcida sobre si mesmo. Então vamos chamar a responsabilidade quando eu não me comunico bem num ambiente, quando eu não me comunico bem com algumas pessoas, a responsabilidade é minha. A culpa não é do outro. Se você se sente inferior com quem você está falando, a culpa é sua. Se você se sente inferior no ambiente que você está comunicando, chama a responsabilidade para você, porque a percepção distorcida é sua. Porque mesmo que você esteja em um ambiente muito chique, um ambiente que você nunca foi, mas você sente que aquilo é para você, que aquele ambiente é para você, e que você merece estar ali, e que você merece estar com aquelas pessoas, aí o jogo muda para você. O teu comportamento muda, a sua comunicação muda. Isso é percepção distorcida, galera. Aí me diz agora, qual a percepção que você tem de si, do ambiente e dos outros, das pessoas? Enquanto você não cuidar, esse é só um, viu, galera? Esse é só um inimigo. Eu estou aprofundando aqui com vocês apenas um inimigo da naturalidade. E aqui eu falo de três. No meu desafio, clicando no link da bio, você entra lá, eu falo sobre 3 tipos de inimigos que te impedem de falar bem. E esse daqui é um deles, a percepção. É só você entender que percepção eu tenho de mim. Se você começar a cuidar da percepção que tem de si mesmo, isso já vai te ajudar muito. Qual percepção eu tenho de mim, professor? Se faz essa pergunta aí. Qual percepção eu tenho de mim? Eu me sinto uma pessoa capaz? Eu me sinto uma pessoa boa o suficiente? Eu sinto que eu mereço estar nos ambientes que eu estou? Eu sinto que eu mereço estar com as pessoas que estou? Isso afeta a sua comunicação. Essas perguntas mudam o jogo para você. Pode observar. Professor, eu fui num ambiente, eu me senti tão confiante, eu me senti tão bem.
Mas é porque você criou essa percepção de que o ambiente é para você, de que o ambiente é bom. E professor, eu fui num ambiente, eu senti que ele não é para mim não. Achei muito chique ali. Eu sinto que aquilo não é para mim ainda. É a sua percepção. E a sua comunicação ela vai acompanhar isso, porque precisa da lei da coerência. Lembra que eu já falei sobre isso aqui para vocês? Lembra que eu já falei sobre isso aqui para vocês? Pô, galera, calma aí rapidão. Aí rapidão. Deixa eu só ver aqui o meu carregador. Tá descarregando meu celular, galera. Só um segundo. No problem. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deu uma travada na live. Deu uma travada na live porque estava descarregando meu celular. Em que ponto eu estava aqui? Observa que no mesmo ambiente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Podem observar que às vezes um mesmo ambiente ele pode ter uma percepção destrutiva ou construtiva dependendo da pessoa. Um mesmo ambiente, um mesmo evento. Uma pessoa sai dali, uma pessoa A, ela sai dali, nossa, foi um evento incrível, foi maravilhoso, eu fiz muitas conexões, isso daqui foi o melhor evento do ano. E a pessoa B fala o seguinte, nossa, foi horroroso, eu não gostei, me senti mal, não é para mim. No mesmo ambiente, no mesmo evento, duas percepções diferentes. Você constrói a sua realidade. Professor, você está falando de comunicação. Sim. Você constrói a sua realidade. Você constrói a percepção de que falar em público é bom, ou você constrói a percepção de que falar em público é um desastre, é péssimo. É você quem constrói isso. E parabéns, parabéns se você constrói a percepção de que é bom. Parabéns. Agora, se você ainda tem a percepção de que é péssimo, de que você não consegue, de que falar em público não é para você, aí eu te convido, clica no link da bio, entra no meu desafio para você destravar a sua comunicação. Eu quero, professor, eu quero destravar minha comunicação em até 4 semanas. Aprender exercícios práticos de oratória para falar bem em público, falar com confiança, falar com convicção. Clica no link da bio e entra urgentemente no meu desafio. E por que eu estou te falando isso? Porque, galera, já passou do tempo de a gente entender que comunicação não é uma habilidade em que você tem que escolher. Ah, eu vou ver aqui, das opções. É opcional comunicação. Não é opcional não, galera, pelo amor de Deus. Comunicar-se bem não é opcional. Se você trata a comunicação como uma opção, o seu sucesso é opcional também. Não, quer saber? Eu vou fazer uma certificação, vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer sei lá o que mais e vou deixar a comunicação para lá. Tá jogando seu sucesso no ralo. Eu já atendi profissionais, galera, e já foram muitos, viu? Eu atendi profissionais que tinham mestrado, doutorado, mas se comunicavam tão mal que pareciam que não tinham conhecimento nenhum. Uma vez eu fui atender um professor universitário, claro que eu não falo nomes, tá, pessoal? Uma vez eu fui atender um professor universitário que ele queria entender o porquê que as pessoas, os alunos não estavam gostando da aula dele. Um cara inteligentíssimo. Mas quando ele abriu a boca para falar, eu já entendi o jogo. Falava muito mal, cheio de vício de linguagem. Ele falava como quem estivesse devendo algo para as pessoas. E eu sempre falo isso daqui, galera. Não falem como se vocês estivessem devendo algo para alguém. Sabe aquelas pessoas que falam, parece que sempre tem uma interrogação na comunicação, no fim das palavras? É porque a gente tem que fazer isso, né, pessoal? É bom a gente fazer isso, né? Isso é importante. Eu vi esses dias a entrevista do Vinícius Júnior, o pessoal tava zoando ele, brincando com ele justamente por causa disso. Parece que ele vive falando com interrogação. Vocês viram a entrevista dele? O Vinícius Júnior, jogador da seleção? O jeito que ele se expressa parece que ele está com dúvidas constantes. Se você fala como quem tem dúvida constante, fica esquisito. As pessoas não confiam em você. Como é que ele falava? Ele falava assim: é importante, eu jogo na seleção. A Cícia disse aqui, eu vi. É engraçado o jeito que ele fala. Agora imagina você falando desse jeito dentro da empresa.
Imagina você palestrando desse jeito, falando como quem deve algo, falando como quem tem sempre uma interrogação no final das palavras. Se você fala desse jeito, as pessoas não valorizam o que você vai dizer. E aí, quando esse professor abriu a boca, eu só falei para ele: faz uma apresentação para mim de algo que você conhece, sobe aí e faz uma apresentação para mim. Cheio de vício de linguagem. Cheio de vício de linguagem. Uma pessoa especialista. Obrigado pela rosa, obrigado, Carolina. Uma pessoa especialista que domina o conhecimento, mas que não domina a comunicação. E aí eu vou falar para você. Você pode dominar o maior conhecimento do planeta, o conhecimento mais importante do planeta. Se você não sabe comunicar, é o mesmo que nada. Não vale de nada. Nossa, professor, você não está sendo um pouco exagerado? Nem um pouco exagerado. Eu tive uma outra aluna que ela é doutora, professora universitária, e ela não conseguia transmitir confiança para os alunos porque ela tinha medo. E na percepção, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, até molhou meu papel. Olha esse desenhinho bonitinho aqui. Acabei de falar sobre isso. Percepção distorcida do ambiente, percepção distorcida de você e percepção distorcida dos outros. Ela tinha uma percepção distorcida de si mesma e dos outros, de que ela não era tão boa assim. Galera, ela era doutora, professora universitária, numa das universidades mais importantes do país, e ela se sentia inferior. Essa percepção de inferioridade afetava a comunicação dela, porque ela se comunicava como quem devia algo para as pessoas. Ela até disse para mim, professor, se qualquer aluno meu que está começando a faculdade, se esse aluno falar muito bem, eu já me sinto inferior a ele. Olha aí, galera, a comunicação. Olha a percepção ativando um medo nessa professora. Uma professora super gabaritada, inteligentíssima. Claro que ela fez uma mentoria de oratória comigo e ela já mudou isso. Inclusive, a vida dela mudou completamente, viu, pessoal? Ela mudou a comunicação em oratória, achando que ia mudar só a comunicação e acabou transformando a vida dela. Vocês sabiam que ela restaurou o casamento dela, restaurou a saúde dela, porque ela começou a se sentir mais confiante para falar. A autoconfiança na comunicação dela fez com que ela se sentisse autoconfiante na autoestima, restaurou o casamento, tudo por causa da comunicação. Então, o que eu digo para você? Estude bastante. Estude a sua área, se aprofunde na sua área. Professor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou estudante de medicina, eu sou estudante de direito. Aprofunde-se no seu conhecimento, isso é importante, mas nunca ignore a comunicação. Porque se você trata a comunicação como opcional, o seu sucesso vai ser opcional. Não, mas olha, professor, eu tenho uma comunicação mais ou menos, mas eu cheguei longe. Agora faz a comparação. Se você chegou tão longe assim, sem comunicação, agora imagina se você tivesse a comunicação. Quão mais longe você iria? E chega um momento na vida profissional, galera, deixa eu falar isso aqui pra vocês. Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês não vão passar do teto, sabe? Vocês não vão passar do teto. Você tem um céu para alcançar e você não passa do teto. E aí você vai tentar fazer de tudo, e vai fazer mais uma pós, e vai tentar fazer sei lá mais o quê, mas você não passa do teto. Por quê? Porque você não investiu no certo, que é a comunicação. É a comunicação que vai elevar você desse teto, que você vive batendo nesse teto e não passa. Vou repetir. Se a comunicação para você é opcional, desculpa, você está tratando seu sucesso como opcional. Eu tenho que falar isso para você. Comunicação não pode ser opcional, não. Até porque as pessoas que você mais admira, os profissionais que você mais admiram, eles se comunicam muito bem. Os líderes que você mais admira se comunicam muito bem, não é opcional para eles, não. E vocês sabiam? Eu não vou citar um nome aqui, porque senão pode até cair a minha live. Mas sabe um sujeito de bigodinho? Já ouviram falar num sujeito de bigodinho que ele causou um estrago na Segunda Guerra Mundial? Me diz aqui se vocês sabem de que eu estou falando. E não escreve aí não, pelo amor de Deus. Só diz assim, eu sei. Tem um, tem um sujeito na história de bigodinho,
muitas armas e guerras. Galera, deixa eu falar para vocês. O seu maior medo não deve ser de bomba atômica, não. O seu maior medo deve ser quem domina a comunicação. Está do lado do bem ou está do lado do mal? Quem domina a arma da comunicação está dominando essa ferramenta para o bem ou para o mal? Porque se uma bomba estoura, se uma arma nova é criada e utilizada em guerra, não é porque a arma foi criada, é porque alguém discursou bem, alguém falou bem e convenceu pessoas a criarem essas armas. Convenceu pessoas a usarem essas armas. Então, tudo, no fundo, é comunicação. Queira você aceitar ou não. Então, seu maior medo a partir de hoje, se é que você tem que ter um medo, seu maior medo não deve ser de armamento de guerra. Seu maior medo deve ser quem domina a narrativa? Quem domina o poder da comunicação? Isso você tem que temer. Porque se uma pessoa com pensamento ruim, um coração ruim, ele tiver a comunicação do lado dele, ferrou. Ferrou para a humanidade. Agora, se uma boa pessoa, com boa intenção, domina a comunicação, aí é paz pra gente, é paz pra humanidade. Neste exato momento, nós estamos aqui fazendo essa live e o destino do mundo ele está sendo escrito por causa da comunicação. Neste exato momento que nós estamos aqui conversando, galera, batendo esse papo, tem um monte de gente aí com um poder absurdo que está discursando, está fazendo discurso, está negociando com alguém, está falando algo para alguém. O destino do mundo sempre foi movido pelas narrativas, sempre foi movido pela comunicação. E ao mesmo tempo que isso é muito bonito, isso é muito sério, é muito perigoso. Porque você olha hoje para diversos países, você olha hoje para o mundo e pensa assim, putz, parece que não tem muita esperança não. Porque as pessoas que estão dominando a narrativa, dominando a comunicação, elas não têm boa intenção com o planeta. Entendido isso, galera? Alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professor, eu tenho dúvida, eu quero falar bem em público, mas eu tenho medo. Traz aqui a sua dúvida. Qual a sua maior dificuldade na comunicação? Traz aí para mim. E você que tem medo de falar em público, se você trava para se comunicar, clica no link da bio, entra no meu desafio e vença esse seu medo de se comunicar. Vença esse seu medo de falar em público. Traz aí para mim. Eu vou beber uma água aqui, galera. Entender esse ponto? Tá funcionando aqui. Então vamos resumir esses pontos aqui. Percepção distorcida. Percepção distorcida de você, percepção distorcida do ambiente, percepção distorcida do outro. Quando você tem essas três percepções distorcidas, isso atrapalha a sua comunicação, a maneira de você falar, te atrapalha de se comunicar com as pessoas. Fechado assim? Eu vou fazer um teste agora, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer um teste agora. Eu fiz 2 testes aqui. Eu fiz essa live com esse banner. E já já vou fazer uma live sem o banner para poder fazer alguns testes aqui também. Se você tem alguma dúvida, traz a sua dúvida para mim. E se você entendeu, fale assim: entendi, professor, as 3 percepções que me atrapalham de falar em público. Diga se você entendeu ou não entendeu. E eu vou voltar daqui a pouco, tá? É rapidão mesmo. Vou só parar aqui uns minutos, beber um pouco de água ali e já eu volto.